acredito que essa já é a minha quarta palestra dentro da semana de comunicação da Estácio. Quero dizer para vocês que estão aqui ainda na academia, que estão cursando, seja qual for o curso, uma dica muito importante que vocês aproveitem todos esses momentos, que vocês possam absorver todo o conhecimento, porque é uma coisa que a gente vai levar para o resto da vida. Hoje, vez ou outra, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu lembro daquela aula, eu lembro daquela dica, eu lembro da professora Arcângela, eu lembro da professora Ivana, e eu acho que é muito importante a gente aproveitar, porque é um privilégio, a gente está numa faculdade, a gente sabe que não é barato, por ser uma faculdade privada, e a gente tem que aproveitar, tá bom? É isso, muito obrigado pelo convite, estou feliz e meio emocionado. Legal, Marcos. Eu estou super feliz de estar aqui, mediando esse bate-papo com você, que vai encerrar nossa Semana da Comunicação, né? E olha que bate-papo, olha que palestra incrível que a gente vai te ouvir agora falando, né? Sobre comunicação em redes digitais, a eleição pelo algoritmo. Então, assim, nós estamos agora, temos 43 estudantes aqui e assistindo, legal. E já vai aumentar, que este povo já está chegando. E assim, eu vou fazer da seguinte forma, Marcos, eu vou projetando os slides para você. Meninos que estão aqui, meus queridos, coloquem, quando quiserem fazer uma pergunta, é só levantar a mãozinha que eu estou de olho aqui no painel e vou chamando pela ordem. E também estou olhando aqui pelo grupo de WhatsApp para deixar o Marcos falar e, na medida da possibilidade, a gente vai te perguntando, né, Marcos? Isso, fechado, combinado. E a gente faz assim, levanta a mãozinha, pergunta ou no grupo, ou pergunta aqui mesmo no chat. E aí o Marcos vai falando e eu vou fazendo as perguntas para vocês, ok? Então, já estamos com a tela aqui, né, Marcos? Eu vou desativar meu vídeo para ficar tranquilo. E aí você pode começar a qualquer momento. Vamos lá, você pode... Na verdade, a próxima tela é minha apresentação. Eu sou jornalista, formado pela Estácio. Sou gestor de marketing, também formado pela Estácio. Ou seja, minha relação com a faculdade já é muito antiga. Atualmente eu trabalho como redator na agência 5591, que é uma agência de comunicação, assessoria de imprensa e marketing digital focada na política. Pode passar, professora, por favor. Bom, para a gente começar a falar de comunicação digital, comunicação política nas redes sociais, a gente precisa contextualizar todo esse rolê. Não adianta a gente chegar e começar a falar que basta só postar fotos do candidato e falar sobre as propostas e falar sobre as ações dele no mandato anterior, sem entender o que está acontecendo. Eu procurei elaborar essa palestra, essa conversa, em doses bem didáticas, para que a gente entenda o seguinte: a prioridade na construção de um conteúdo para as redes digitais, um conteúdo político, é você entender que o que é óbvio para você não é óbvio para as outras pessoas. Isso vale não só para a comunicação digital política, mas para qualquer nicho de comunicação que a gente for utilizar a ferramenta digital. Quando a gente pensa na comunicação política, a gente tem que pensar que nós estamos falando de uma pessoa para várias pessoas. Pode passar, professora, por favor. Essa história da gente utilizar a ferramenta digital na política, ela começou a tomar muita força em 2014. Até lá, a internet, o Facebook, o Instagram, o Twitter, eles eram utilizados como ferramentas a mais. Eles não tinham a atenção que hoje essas ferramentas têm, sabe? A gente tinha muita ainda a questão da comunicação analógica, ou seja, a gente tinha o material impresso, o panfleto, o folder, o cartaz, o santinho, a gente tinha o material de TV, material de rádio e material de internet. Ele era só um complemento, ele era só uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Em 2014, eu trabalhei numa campanha para vereador aqui em Belém, e a gente foi meio que precursor
nessa questão de utilizar ferramentas digitais. A gente implantou durante a campanha a utilização do WhatsApp, que na época ninguém fazia isso aqui em Belém, já era uma coisa comum fora do estado, e através do WhatsApp a gente conseguia criar uma intimidade maior com o eleitor. O celular corporativo do candidato ficava comigo, e era bem engraçado, tipo, chegava perto da hora do almoço, o candidato já estava pedindo ali gás de cozinha, estava pedindo gás de cozinha para o candidato, aquela cultura que a gente tem do candidato política, esbanjar dinheiro, ajudar muito, enfim. E a gente utilizou muito duas ferramentas, o Twitter e o Facebook. No Facebook, a gente conseguia fazer a transmissão quase que instantânea. Não tinha ferramenta online, live ainda. Então, a carreata, a caminhada, a bandeirada, enfim, estava acontecendo, a gente fazia as fotos, imediatamente postava, era quase que ao mesmo tempo. E a gente começou a convergir todo o material que era impresso, todo o material para TV, para rádio, levar lá para o Facebook, sabe? Dentro das limitações que a rede social tinha naquela época. Tá? Tem um segundo ponto que eu abordo aqui, que o uso de qualquer ferramenta para comunicar política tem que ser utilizada de uma linguagem muito simples. Como eu falei, a gente está falando de uma pessoa para várias pessoas. Dentro da comunicação política, a gente não tem um nicho específico como se tem para comunicar a venda de um cosmético, como se tem para comunicar a venda de uma roupa. A questão da comunicação política, ela implica em você dividir o nicho, que já é grande, em vários pequenos nichos. O que isso significa? Tem campanhas acontecendo em Belém, por exemplo, em que o candidato se baseia no mandato diversificado, um mandato da diversidade. Então, ele consegue construir conteúdos digitais específicos para as mulheres, para os LGBTQIA+, para os mototaxistas, para os taxistas. E isso é bacana, porque isso valoriza muito a campanha, no sentido de que ele está conseguindo abraçar vários nichos com um único só propósito. Isso, se a gente fosse fazer numa conta comercial para vender um perfume, para vender uma roupa, seria bem complicado, porque quanto mais centralizada a tua comunicação dentro de uma rede social comercial, é melhor. Já na política, é meio que o inverso. Você precisa abraçar muitas pessoas ao mesmo tempo, porque se for candidato à reeleição, aquele candidato já tem os seus eleitores. Se ele for candidato novo, ele não tem eleitor nenhum. Então, a proposta do trabalho na rede social, basicamente, é apresentar o candidato para quem ainda não tem candidato para votar e reapresentar para quem já tem o candidato ali como eleito. Tá bom? Pode passar, professor, por favor. Bom, já que a gente contextualizou essa questão da produção de conteúdo de uma forma bem básica, quando a gente pensa nas redes sociais, nas redes digitais, aliás, a gente precisa dividir essa campanha em 3 etapas. Nesse momento, a gente está vivendo a penúltima etapa. Ou seja, dentro de um planejamento de produção de conteúdo, a gente começa com a sensibilização. Pode passar, professora. No momento da sensibilização, a gente apresenta o candidato no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, no YouTube, no TikTok, em qualquer outra rede social. A gente vai apresentar o candidato para quem não conhece ele e vai reapresentar para quem já conhece, para quem já vota, já trazendo um tchan a mais para a pessoa dele. Nesse momento da sensibilização, a gente começa a mostrar para as pessoas que o candidato ele é um ser humano, ele é uma pessoa como todo mundo é. Nesse momento da comunicação, a gente mostra para as pessoas a família do candidato, a esposa, o pai, a avó, o cachorro. A gente começa a criar uma imagem emotiva do candidato que vai refletir muito lá na frente. Nessa primeira etapa, a gente aborda temas bem delicados, porque a intenção aqui é
emocionar, é causar um impacto positivo a partir de tudo aquilo que vai sendo construído na imagem digital do candidato. Tem uma coisa que é muito importante, pessoal. Quando a gente começa a traçar um conteúdo para o candidato no digital, ele precisa obrigatoriamente seguir a mesma conduta na vida real, na vida analógica. É a mesma coisa que acontece em uma conta comercial. Por exemplo, se eu aciono uma loja pelo WhatsApp, peguei lá no Instagram da loja o contato, e no WhatsApp, isso aconteceu de verdade comigo semana passada. E no WhatsApp eu tenho um atendimento maravilhoso, carinhoso, sabe? Aquele atendimento caloroso que tu compra sem nem mais querer comprar. Quando eu cheguei na loja para retirar o meu produto, o atendimento foi péssimo, sabe? E isso não pode acontecer, principalmente na política. A imagem que a gente constrói através de planejamento, através de pesquisa, e é divulgada nas redes sociais, ela tem que ser a mesma imagem que o candidato vai passar quando ele visita a tua casa, quando ele fizer carreata, quando ele parar alguém na rua cumprimentar, sabe? Não adianta a gente criar um conteúdo incrível se o cliente, se o candidato, na prática, não vai seguir a cartilha. Então, para quem está trabalhando com isso, para quem vai trabalhar nas próximas eleições, a conversa, o rolê inteiro tem que ser muito alinhado, para que não haja divergência e para que não haja nenhum tipo de crise, tá bom? Essa foi a primeira fase e ela começa ali na pré-campanha. Se eu não me engano, a gente começou essa primeira fase no final de setembro, sabe? Foram 20 dias contando a história dos candidatos, falando sobre a família deles e criando todo esse laço emotivo com a audiência. Pode passar, professora, por favor. Marcos, preferes que eu te faça as perguntas no final? Porque já estão perguntando coisas que eu acho que tu já vais falar daqui a pouco, mas se quiseres que fique já no radar. Vamos deixar para o final que a gente... Então pronto. Tá anotadinho aqui. Não, então vamos lá. No final a gente pergunta. Já estou anotando tudo aqui. Ok, continue, desculpa. Imagina, tudo bem. Você pode passar, professora. Ok. Racionalização, né? Isso. Depois da sensibilização, depois que a gente cria toda aquela atmosfera emotiva, mostrando que o candidato é gente como a gente passa para racionalização. O que é isso, Marcos? A gente vai contextualizar tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que a gente mostrou do candidato e vai trazer para uma outra realidade. A gente vai usar a emoção dele caminhando na rua onde ele nasceu para mostrar que aquela rua foi abandonada pela gestão atual ou foi abandonada por alguma outra gestão que não respeitou a cidade. E a partir daí, vamos criar um gancho. Atenção, pessoal de jornalismo, a gente vive de fazer ganchos na produção de conteúdo político para as redes sociais. Quando a gente pensa em ele morou nessa rua, ele caminhava aqui com o filho, com o cachorro para passear e tal, e agora a rua está toda esburacada, ele não consegue fazer nada. Olha o gancho, né? E essa é a cereja do bolo para um item fundamental nessa segunda fase, que é a fase que a gente está terminando agora, que é a divulgação do plano de governo. A gente começa elencando os mais importantes, começa a fazer todas as postagens, a gente aproveita datas comemorativas, como o Dia do Professor, como o Dia do Funcionário Público, como o Dia da Saúde, e faz esse gancho para poder apresentar mais propostas do candidato referentes àquele nicho. E assim, a gente vai seguindo nesse segundo processo, quando o discurso político realmente, de fato, começa a tomar forma. Até então, no primeiro momento, a gente apresenta o candidato ou a candidata como um homem comum, como uma mulher comum. Na segunda etapa, a gente mostra que aquele homem comum, que aquela mulher comum é uma candidata a vereadora, a prefeita, a vereador ou a prefeito.
e que vai trazer propostas para mudar não só a realidade que ele viveu, mas mudar a realidade de todo mundo, né? Aí a gente parte para a terceira etapa, professora. Nessa terceira etapa é que a gente vai começar na semana que vem, que é a parte mais legal de toda a campanha eleitoral, que é a hora de pedir voto. A gente começa a reunir todos os artifícios. Lembrando que cada etapa não age separado. Uma etapa vai complementando a outra, tá? Então, de repente, eu peguei lá no começo a imagem do pai de família, que sai para trabalhar todos os dias. De repente, não estava conseguindo mais sair porque a rua estava esburacada. Aí apresentou uma proposta para, através de projetos de lei, melhorar o asfalto da cidade. E agora, puf, eu quero o teu voto para poder trabalhar em prol disso. E aí a gente começa a mudar o discurso nas legendas das postagens, a mudar o discurso na construção das peças, na divulgação, porque literalmente a gente pede voto, sabe? Não tem... como eu falei lá no começo, é uma comunicação muito direta. A gente chega, vota em mim. Olha, eu conto com o teu voto para trabalhar por isso. Olha, hoje é Dia Mundial da Saúde, eu conto com o teu voto para a gente construir uma UBS nova no teu bairro. A gente vai conseguir levar o atendimento para a comunidade carente, sabe? É a hora do conteúdo que a gente chama que é o conteúdo apelativo, tá? Então, gente, a gente contextualizou nessas 3 etapas o que dá origem de conteúdo. Esse planejamento a gente começou a fazer em agosto desse ano, ou seja, com bastante antecedência, porque é justamente no período que os candidatos começam a montar os seus planos de governo. Então, tudo que vai sendo pensado, tudo que está sendo executado hoje, está planejado há meses, porque a gente precisa ter essa bala, né, na agulha, essa carta na manga, para conseguir trabalhar em paz diante das outras demandas, porque a gente segue o caminho da campanha digital, mas a campanha analógica ela continua. Então, vocês não sabem, não fazem ideia. Quem já trabalhou sabe o que eu estou falando, mas quem nunca trabalhou não faz ideia do rolê que é produzir cartaz, produzir santinho, produzir adesivo, produzir, enfim, todos os elementos de uma campanha são um trabalho para produção. E é por isso que a gente precisa, quando a gente começou a pensar a internet como um vetor fundamental para conseguir voto, para conquistar novos eleitores, a gente precisou entender que era uma ferramenta que exigia muito mais planejamento, até por conta de ser um vetor de crise, de ser um vetor de cancelamento, né, a política do cancelamento, a questão da fake news, que a gente vai falar daqui a pouco, e isso. Pode passar, professora, por favor. Bom, todo o processo criativo voltado para o digital, ele é muito único. Não adianta a gente produz, obviamente, o santinho, o cartaz, o adesivo no computador, isso é óbvio, né? Não adianta pegar essa peça pronta e postá-la na rede social, postar no Instagram, postar no Facebook, porque além de ficar feio, não condiz com a proposta, sabe? Hoje é muito fácil a gente construir conteúdo para as redes sociais, porque a gente tem, além dos programas tradicionais, Illustrator, Photoshop, Corel, enfim, a gente tem aplicativos para celular que já facilitam a vida, sabe? Tem um aplicativo, tem o Canva, por exemplo, os designers profissionais torcem a boca para o Canva, mas ele é um quebra-galho maravilhoso, gente, vocês não fazem ideia. Por quê? Se a gente sai na rua com um candidato para fazer algum programa do tipo caminhada, panfletagem, bandeirada, e precisa inserir alguma marca do candidato na hora, o Canva permite fazer isso. Acaba sendo uma dica de aplicativo para quem trabalha com comunicação, porque você consegue montar as bases profissionais no Photoshop, sobe para o Canva
e no celular, no tablet, tu consegues montar a tua peça para publicar. Então, o processo criativo voltado com foco no digital, ele de fato tem que ser dedicado. Não adianta eu pegar uma mídia pronta para a TV, para o rádio, para ser impresso e simplesmente postar, porque não faz o mesmo efeito, sabe? A internet, ela se baseia muito em velocidade. Então, se você pega um vídeo de 30 segundos que vai para a televisão para colocar na internet, as pessoas dizem, que vídeo longo, sabe? É por isso que a gente tem o Story com 15, com 20 segundos, os Reels com 20 segundos, porque é a cultura da instantaneidade, é a cultura do mediatismo, sabe? A gente precisa produzir conteúdo específico para cada rede social. Também não adianta postar o mesmo conteúdo do Facebook e do Instagram e só colocar o link lá no Twitter, sabe? Não adianta. A gente precisa aproveitar cada rede social na sua singularidade, porque cada rede social te oferece uma ferramenta diferente. O Facebook te oferece o compartilhamento, as reações, etc. Lá no Instagram, a gente tem o GTV, IGTV, tem os Reels e tem os Stories, né? E que abrem uma possibilidade louca de ferramentas que vão dar aquele up na campanha do teu cliente, sabe? E é por isso que é muito importante criar um planejamento focado nesse processo criativo exclusivo para redes sociais, para redes digitais, porque a gente continua com a campanha analógica, o cartaz, o santinho lá na rua, e aqui na internet as coisas são bem diferentes. Já é um negócio mais elaborado, mais bonitão, mais bonitinho. Tá bom? Pode passar, professora. Gente, quando a gente pensa... isso vale, na verdade, não só para a comunicação digital política, mas para a comunicação digital de qualquer outro nicho. A gente precisa pensar do macro para o micro. Ou seja, lembrem que eu falei lá no começo que a gente precisa explicar os detalhes de qualquer coisa na internet? Porque o meu entendimento, a minha bagagem cultural é diferente do entendimento do meu vizinho, diferente do entendimento da minha mãe, sabe? Cada um entende as coisas de uma forma. Ninguém é obrigado a saber de tudo, tá? Quando a gente pensa de uma forma macro, a gente precisa imaginar a quantidade imensa de pessoas que vai ser atingida pela nossa comunicação. Ou seja, o conteúdo postado no Instagram, no Facebook, em qualquer outra rede social, ele vai atingir muita gente, sabe? E não adianta eu pensar que, deixa eu pensar um exemplo, sei lá, vote em mim, vote 100 para mudar a cidade. Essa informação ela vai valer, vai ser super bem entendida para quem mora na cidade e sabe quais são os problemas. Mas se alguém lá de uma região que não é do centro da cidade recebe essa informação, ela não sabe o que está acontecendo no centro, né? E não adianta, gente. As coisas são bem diferentes, sabe? Por isso que é tão importante pensar de forma macro para depois ir afunilando. Por quê? Por mais que você precise de muitos votos para poder eleger o teu cliente, ele precisa conversar com o público que vai eleger ele de fato. Né? É por isso que a gente tem os movimentos de esquerda, os movimentos de direita, porque são os nichos dentro da política. Né? Ou seja, são aqueles eleitores específicos para determinado braço político, sabe, que a gente sabe que existem de fato, e que podem ser alcançados com estratégias nas redes sociais, tá bom? É por isso que é tão importante pensar primeiro no grandão, para ir afunilando, e pensar no micro. Quando a gente pensa no micro, ou seja, a gente tem uma população de 100 mil pessoas, o nosso macro, sabe? Eu não sei com o que eu vou falar. A partir de pesquisa, a partir de elaboração de projetos, de levantamento de dados, eu fecho esse macro no micro de 10 mil pessoas.
Aí eu sei com o que eu vou falar, como falar e que estratégias eu vou utilizar nas redes sociais para falar com essas pessoas. Tá bem? Outra coisa, o gabinete de crise que eu estou citando aqui no slide, ele é fundamental. Nós não estamos vivendo uma era de... Tá bom? A gente está vivendo uma era em que o respeito de pessoa para pessoa nunca foi tão valioso. Então, quando a gente pensa em um conteúdo para redes sociais, seja político ou seja para alguma empresa comercial, a gente tem que pensar, fazer aquele brainstorming, sabe, dentro da agência, conversar com todo mundo e pensar nas possibilidades de geração de crise, sabe? Como assim? Vamos fazer uma postagem sobre o Dia da Mulher. Eu tenho aqui algumas propostas de políticas públicas voltadas para as mulheres. Ok, mas vamos trabalhar isso numa arte, num card. De que forma isso pode machucar, ofender, menosprezar ou diminuir a luta da mulher, sabe? E a gente precisa pensar, se colocar no lugar das pessoas, sabe? Para poder gerar um conteúdo inteligente que faça valer a pena a pauta e que, de fato, transmita a informação que o cliente quer passar. Não adianta publicar qualquer coisa para viralizar, para ganhar likes, para ganhar compartilhamentos. Se o conteúdo do teu cliente, que é candidato a vereador ou a prefeito, ofender alguém, a gente cria uma crise de imagem fabulosa. Ele vai acabar tendo a candidatura arranhada, ele vai ser apontado como aquele candidato que não respeita a mulher, que não respeita os LGBTQIA+, que não respeita os trabalhadores, etc. Se a comunicação não for pensada não para agradar todo mundo, mas para respeitar as pessoas, né? Trabalhar com comunicação política digital requer muito cuidado, né? Para não ofender as pessoas e para não abrir margem para gerar nenhum tipo de crise, gerar algum tipo de crise, tá bem? Outra coisa, pensando ainda do macro para o micro, a comunicação política nas redes sociais, nas redes digitais, ela precisa ser limpa, ela precisa ser direta, sabe? Eu pesquiso muitas campanhas que estão rolando não só em Belém, quanto em outros estados, outras cidades, e às vezes eu me deparo com uma linguagem muito técnica, que é algo totalmente desnecessário, porque não faz parte da vida das pessoas, é um negócio muito, sabe, muito científico, vamos falar assim, sabe? Não adianta. Você está na rede social, você tá no Twitter, tá no Instagram, tá no Facebook, às vezes você assiste stories de candidatos que estão falando textos decorados, que não tem uma intimidade com a fala, que não tem uma intimidade com o gesto, com a oratória, sabe? Isso tudo quebra, sabe, a imagem, causa crise, é ruim. Quem trabalha com comunicação política que está me assistindo deve saber do que eu estou falando. A gente começa a perceber muito o comportamento das pessoas, sabe? Quando eu chego para reunião com algum possível cliente, né, a gente percebe logo pelo jeito que ele senta, pelo jeito que ele fala, pelo jeito como ele se porta, se vai precisar algum tipo de trato na oratória, se vai precisar de algum tipo de trato nessa criação de uma imagem bacana, sabe? Que não adianta a gente, como eu falei, não adianta produzir um conteúdo fantástico e na hora do cumprimento, do abraço, do tete a tete, do cara a cara, ser uma coisa artificial, né? Aí quebra todo o projeto e todo o trabalho acaba sendo em vão. Pode passar, professora. Olha só, gente. Dentro dessa construção de conteúdo para redes digitais sobre política, a gente mais do que nunca tem que entender uma diferença básica entre popularização e democratização, tá?
para a gente se comunicar com as pessoas através da internet, a gente precisa, obviamente, de ferramentas. Essa ferramenta é o tablet, é o celular, é o smartphone, é o iPhone, é o iPad, enfim. São várias possibilidades. O computador, o notebook, etc. Só que a gente não pode esquecer que existe uma diferença crucial entre popularização e democratização. A internet é uma ferramenta popular? Sim. O smartphone é uma ferramenta popular? Sim. Mesmo o iPhone custando 17 mil reais, ele continua sendo popular? Sim, mas nada disso é democrático, sabe? A gente precisa pensar no senhor que mora lá no interior do Pará, que não tem energia elétrica, que ele consegue uma iluminação rápida por querosene. A única forma de comunicação que ele tem com o mundo é um rádio a pilha, que mal pega por conta da localidade. Isso é verídico, isso eu presenciei. E a única forma de chegar nele com comunicação política é através do meio digital, através do meio analógico, é através do panfleto, é através da conversa. Porque a gente tem que entender, a gente vive num país de desigualdades. E isso fica muito implícito na campanha digital. Ou seja, o candidato que tem mais grana para investir na campanha digital, ele vai aparecer a todo instante no teu feed, ele vai aparecer no YouTube, ele vai aparecer no Instagram, no intervalo, de qualquer outra coisa digital que você fizer, ele vai aparecer. O candidato que tem pouca grana, ele está lutando ainda para conseguir uma grana para imprimir o santinho dele, para ele poder fazer uma campanha boca a boca, sabe? E essa desigualdade que existe entre os candidatos, ela é pior ainda entre os eleitores. Aí é o que eu falo para vocês, é preciso pensar a campanha digital mais focada no micro, porque no macro tem muita gente que não tem acesso. Tem gente que, infelizmente, não tem como comprar um prato de feijão com arroz todo dia, que dirá um smartphone, que dirá pagar uma internet mensal, sabe? Então, o privilégio, essa facilidade que a gente tem de estar fazendo uma live de casa, do meu quarto, compartilhando com vocês as minhas experiências, um pouco do meu conhecimento, isso é um privilégio danado. E nem todo mundo tem acesso a isso, nem todo mundo pode fazer isso, sabe? Fico pensando quantas pessoas não ficariam interessadas nesse assunto, mas que não conseguem porque não tem celular, ou não tem internet, ou não tem crédito. E tem que pensar em todo mundo, sabe? Tem que pautar o projeto, pautar a produção de conteúdo nessa divisão entre a popularização e a democratização da ferramenta para poder atingir as pessoas de uma forma justa. Não adianta a gente pensar, bora espalhar tudo pelo WhatsApp. Nem todo mundo tem WhatsApp. Bora fazer tudo pelo SMS, então. Tem gente que não tem celular e não vai saber da tua campanha, não vai conhecer a tua proposta. E a gente precisa pensar em todo mundo. É o que a gente tem feito muito. Tanto que a campanha que está sendo feita para o interior do estado, ela é completamente diferente das campanhas aqui do centro, né? Porque a gente precisa pensar na senhora que mora lá no beira do rio, assim como a gente pensa na senhora que mora na Doca, por exemplo. Tá bom? Pode passar, professor. Enfim, a convergência. Né? Enfim, a hipocrisia não. É convergência. Foi como eu falei lá no começo, todas as ferramentas que a gente utilizava antigamente na campanha, elas vieram parar na palma da mão, sabe? Eu consigo, por exemplo, o material impresso, que vai ser o panfleto, a gente consegue transformar isso no PDF, sabe? E é um outro desafio, porque no interior do estado, por exemplo, quem tem smartphone sofre com a questão da falta de internet. Eu visitei uma cidade no mês passado em que eu levei 4 chips de 4 operadoras e nenhum deles funcionou. Eu fiquei ilhado numa cidade que eu nunca tinha ido, sem internet. Tinha internet do hotel, mas não funcionava e era um caos.
eu pensava como conversar com essas pessoas, como lidar, sabe, como passar para essas pessoas as informações que elas precisam saber. Aí eu fui entender por que elas se reuniam na praça todo dia, porque na praça tinha a internet da prefeitura. E era muito engraçado, porque parecia um grande encontro, sabe? Todo mundo ficava ali focado, todo mundo com o celular na mão, ninguém se falava, assim, e todo mundo no celular, aí ia dispersando. Era quando eu conseguia ter internet também. E toda essa convergência quer dizer o quê? Fazendo modificações, óbvio, em cada material, o vídeo da TV vai para o celular, que vai para o Instagram, que vai para o Facebook, se adequando a cada formato, se adequando a cada nicho, né, de rede social. O material impresso, o panfleto, né, com as propostas, ele é transformado num PDF, e agora a gente consegue fazer o PDF, agora não, né, mas a gente consegue fazer o PDF interativo. Tu mandas para os teus leitores, eles vão clicando, eles vão acessando outros sites, vão para o teu site, aí conhecem o teu Instagram, o teu Facebook, e vira uma festa, né? E é essa convergência toda que anima a gente, mas que pessoalmente me deixa desesperado, porque eu sei que ainda tem muita gente que não tem esse acesso, que não conhece nada da tecnologia que a gente conhece, e que quando chegar a hora delas conhecerem, vai ser algo tão ultrapassado, sabe, que eu realmente fico temeroso como que essas pessoas vão lidar com essas mudanças, né? Que a gente pensa, ah, não, são 10, 15 pessoas. Não, gente, é muita gente que não tem acesso a nada, né? E imagina alguém que nunca teve acesso à internet, nunca teve acesso ao smartphone, pegar um aparelho agora e de repente receber uma campanha inteira pelo WhatsApp, pelo Telegram, que é o que a gente usa, sabe? Pensem nisso, sabe? Vocês que estão na academia aí fazendo comunicação, seja publicidade, seja jornalismo, pensem um pouco nisso. Que forma vocês podem ajudar para melhorar, sabe, o futuro, o presente, principalmente dessas pessoas que não têm acesso à informação, sabe? Porque elas precisam ser inseridas nesse nosso meio, sabe? Para poder, enfim, fazerem parte, né? Pode passar, professora. Ela faz o tempo dela. Gente, trabalhar com comunicação digital política é caótico. A gente está em campanha há 3 meses, entre pré-campanha e campanha valendo. Tá? Tem dias que a gente não almoça, tem dias que a gente não dorme, tem dias que a gente vira trabalhando sem nem perceber. Tem dias que eu acordo com o celular tocando às 3 da manhã, que o cliente precisa de um texto. E é muito bizarro, sabe? Confesso para vocês que eu não vejo a hora de chegar à eleição para a gente poder dar uma acalmada, porque é um trabalho de muita pressão, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem várias equipes sincronizadas, é quase como um nado sincronizado, sabe? Que se ninguém bater o braço ao mesmo tempo, tudo desanda, tudo vira um caos. Então, para ingressar nesse mercado, é preciso entender que durante a campanha eleitoral não vai haver tempo para nada. Literalmente, não vai haver tempo para nada. Não é exagero, entendeu? Quando a gente gosta muito do que faz, eu sou apaixonado por comunicação, sou apaixonado por jornalismo. Eu deixo me envolver pelo trabalho. Isso é bom, isso é ruim, né? Só que, mesmo assim, eu sigo. Tem dias assim que eu chego a uma exaustão louca, né? Mas eu continuo trabalhando porque eu sei que as coisas não param. A internet é tudo muito rápido. Chega a demanda daqui, a gente chega uma outra demanda, aí vem outro cliente que liga. Então a gente precisa entender que trabalhar com comunicação política digital não é fácil, tá? Então, para quem for, para quem quer trabalhar nessa área, para quem deseja se profissionalizar para essa área, entenda que é necessário um sacrifício,
sabe? Mas todo sacrifício tem um resultado positivo. Isso não está ligado diretamente a dinheiro, infelizmente, né? Mas a gente tem uma recompensa, né? A minha recompensa é ver o cliente feliz, sabe? Eu acho que a gente tem que trabalhar dessa forma e a grana que entrar é uma consequência, tá bom? Pode passar, professora, por favor. Toma a tua crise. Gente, quando a gente pensa em comunicação política nas redes digitais, a gente precisa estar muito alinhado em equipe, né? Lembra do gabinete de crise que eu falei lá atrás? Tem hora que ele falha. Tem horas que todas as possibilidades que nós pensamos de crise, elas são anuladas porque uma nova possibilidade que ninguém pensou acaba acontecendo. É nessa hora que o bicho pega, é nessa hora que o teu trabalho em equipe vai fazer toda a diferença. É nessa hora que quanto mais alinhado você e os seus colegas estiverem, melhor vai ser o gerenciamento de uma crise. Uma crise gerada numa rede social de um político é uma coisa de louco. Às vezes é algo muito pequeno, às vezes é algo muito grande e que vai aumentando de acordo com o que vão compartilhando, com o que vão comentando. E tem uma hora que a gente sabe, quer sair correndo porque não dá mais conta. O conselho que eu dou para gerir uma crise, seja sincero, sabe? Assim como nas redes digitais comerciais, loja de comércio, enfim, na rede digital política, o tratamento ele precisa ser individualizado, sabe? Não apagar comentários negativos e lidar com a situação de frente, de fato, com sinceridade, com clareza, com leveza, ser muito cuidadoso nas tuas palavras, porque a pessoa que está ali ofendendo um político, ela tá putaça, sabe? Ela tá... O político ali, o cliente, é a pior pessoa do universo. Quando ela começa a escrever, sabe aquele meme do gatinho? Ela começa a escrever, ela não quer nem saber. Ofende a mãe, ofende o pai, ofende o social media que está cuidando da conta, ofende todo mundo. Gente, quando a gente tem esse processo de crise, a gente precisa primeiro conversar com o cliente. Ah, olha, estão acusando você, sei lá, deixa eu pensar aqui, uma situação hipotética. Ah, você está distribuindo cesta básica em troca de voto. Tem foto aqui, o que foi que aconteceu? Conversa com o teu cliente, a partir daí senta com a tua equipe, e isso não pode levar horas, não. Isso tem que ser coisa de minutos, porque enquanto você está aqui pensando em como responder, as pessoas estão lá se matando nos comentários. E isso não é legal, tá? Porque as pessoas começam a se ofender mais ainda e vai criando aquela bola de neve. Então você precisa ter muita clareza e ser muito rápido no gerenciamento e procurar a melhor forma possível. E sempre a melhor forma, o começo de tudo é falando a verdade. Doa quem doer. E trata cada pessoa individualmente. Não cai na besteira de criar uma resposta padrão para todo mundo. Isso é horrível. Isso é uma dica fundamental para qualquer rede de resposta padrão. Cai bem para quem é robô. Eu não sou robô. Eu acredito que vocês não sejam robôs. Então, a resposta tem que ser individualizada, sabe? Se eu falei X, a minha resposta tem que ser Y. Se a fulana falou A resposta dela tem que ser B. Não pode ser a mesma resposta para todo mundo, tá bom? A crise, ela é inevitável. Essa semana agora a gente teve duas. Deus do livro. E a gente conseguiu sair bem. Mas, seguindo esses passos, sabe, é o começo, entendeu? E quando sentir que a situação está muito, muito fora do controle, que ali na timeline não vai conseguir uma resposta legal, chama a pessoa no privado, entendeu? Com toda a educação do universo,
com toda a calma, com toda a paciência, e conversa com ela que o negócio vai dar certo. Vai com fé que o negócio dá certo, tá bom? Pode passar, professora. Olha, eu estava falando disso agora há pouco também. O profissional e o rolê para colocar uma campanha no ar. Pessoal, aqui eu queria falar muito sobre a questão humana, sabe? A humanização do nosso trabalho. Trabalhar com comunicação é exaustivo, porque a gente trabalha com o cérebro, a gente trabalha, né, com os braços e tal. E só quem está trabalhando dentro de uma campanha sabe o rolê que é para colocar uma campanha na rua, para colocar uma campanha no ar, porque a gente primeiro trabalha a identidade visual, aí aprova, desaprova, altera, muda a cor, muda a fonte, muda o tamanho, coloca isso, coloca aquilo outro. Já passamos um mês para aprovar uma marca, por exemplo. Tem a questão do material impresso, que é delicado e é caro, sabe? O adesivo do carro, o adesivo da moto, as bandeiras, tudo isso demanda muito tempo para produzir e tudo isso envolve muitas pessoas. Então, é uma dica misturada com um pedido, sabe? Respeitem as pessoas que trabalham com comunicação política, porque a gente passa muito perrengue, sabe? Depois que eu comecei a trabalhar com política, cada material que me dão na rua eu guardo com todo o amor do mundo. Porque eu vejo um panfleto de candidato, aí às vezes o papel é simplesinho, legal, é bem simples, mas eu sei que aquilo ali custou para ser feito, sabe? Independente do candidato, gente, não estou fazendo juízo político, tá? Eu estou falando em termos de profissional da comunicação, sabe? Porque a gente que está aqui nessa linha de frente, a gente pena um bocado, a gente atura poucas e boas para produzir o panfleto, para produzir o santinho, para fazer o cartaz. Imagina, por exemplo, um prefeito que tem 33 vereadores que apoiam ele. Então, é material impresso para o prefeito, material impresso para cada um dos vereadores. E esse material impresso tem que ser o material com o prefeito e o material só deles. Imagina a quantidade de coisa para fazer em uma semana, sabe? E a gente tem aquela galera que trabalha também na campanha indiretamente, que é a galera que está desempregada e que acaba faturando uma grana para sacudir a bandeira, para fazer panfletagem no sinal, sabe? Então é um pedido que eu faço, sabe? Só recebam o material, independente do político, independente da orientação política, independente de qualquer outra coisa. Só recebam o material que for dado, guarda ali, depois joga fora, mas, sabe, tá bem, porque a gente sofre. Pode falar, professora. Olha, uma vez eu li no Twitter que, graças à internet, as fake news eram mais comuns do que nunca. Gente, os boatos, notícias falsas, eles não começaram por causa da internet. Desde que o mundo é gente, desde que o mundo é mundo, a gente ouve mentira, a gente ouve notícia falsa, a gente acredita em cada coisa. Eu lembro que na época da escola circulava uma sobre o terceiro segredo de Fátima. Meu Deus, era uma carta que dava muito medo, porque lá dizia que as pessoas iam bater na porta de casa e que ninguém podia entrar. E é pau no cu, né? Imagina isso hoje, né, sendo compartilhado de WhatsApp para WhatsApp, sabe? Então, as fake news, elas... Oi? Só um minutinho. Gente, por favor, quando vocês entrarem no grupo, ativem o mudo, porque atrapalha muito a pessoa que está explicando, tá? Por favor. Marcos, desculpe, continue. Imagina. Obrigado, professora. Então, naquela época de escola, a gente recebia notícia falsa de papel em papel. Imagina hoje a gente recebendo uma notícia falsa de WhatsApp para WhatsApp, do grupo da família para o grupo do trabalho, sabe? A gente precisa ter muita cautela, muito cuidado. Quem trabalha, quem é jornalista, quem está fazendo jornalismo,
precisa ter essa missão na sociedade, de identificar o que é verdade, o que é mentira, e ajudar as pessoas a entenderem o que pode ser feito para controlar isso, sabe? A gente percebe, por exemplo, no interior do estado, uma briga muito maior, porque o WhatsApp, por incrível que pareça, é a rede social que melhor funciona com a internet que eles têm lá. E a quantidade de informação que as pessoas compartilham, sabe, principalmente agora nessa fase, é questão de pesquisa, né? Saiu pesquisa tal, e a maioria é falsa. E é um problema, porque, imagina, bora imaginar, eu moro no interior do Pará, né? Aí na minha casa são 6 pessoas. Eu sou a única pessoa que tem celular, a única pessoa com internet, privilegiado, né? Aí eu recebo material pelo WhatsApp. Olha, se vocês elegerem um prefeito tal, ele vai vender o município para os Estados Unidos, para a América, né? Eu vou ficar desesperado, vou comentar com a minha mãe, aí ela vai comentar com alguém, que vai comentar com alguém, vai gerar aquele ciclo, né? E eu vou ser esse vetor, porque eu não tenho rádio, eu tenho só o WhatsApp no celular, eu só consigo falar com as pessoas através do WhatsApp, e eu recebi essa notícia num grupo onde todo mundo confirmou que o município vai ser vendido, se o prefeito for eleito, e a gente fica desesperado, né? E a gente que tem essa facilidade de informação, a gente precisa utilizar a internet a nosso favor, principalmente a gente que trabalha com comunicação. É um dever nosso utilizar a internet da melhor forma possível. Claro que a gente pode jogar o GTA, qualquer outra coisa online, claro que a gente pode assistir novela, série, enfim. Mas, profissionalmente falando, a utilização da internet tem que ser muito responsável, porque nós somos, enquanto jornalistas, enquanto publicitários, enquanto comunicólogos, somos vetores de informação. Eu tenho meio que um estigma no grupo da família das pessoas mandarem as coisas para mim para eu verificar se é verdade ou não. Na época do pico da pandemia, isso era muito clássico, sabe? Era quase toda hora. Olha, se isso aí, Marcos, é verdade. E isso é legal, né? Não que eu tenha passado 4 anos na faculdade para isso, mas a gente é um vetor de informação, sabe? Enquanto jornalista, enquanto comunicólogo, a gente precisa exercer esse papel de ir atrás da informação certa para poder passar para as pessoas uma calma, para passar, ou até mesmo para todo mundo ficar nervoso, né? Mas desde que a gente fale a verdade e compartilhe a verdade. As fake news dentro da comunicação digital política são um problema gigantesco, enorme, bizarro, sabe? Porque por motivos políticos, óbvio, interesses políticos, brigas políticas, as pessoas pegam muito pesado, sabe? Eu vejo cada coisa que é impressionante, entendeu? E a gente tem visto muito isso, como eu falei para vocês, lá no interior, né? Porque são cidades onde todo mundo se conhece e as brigas dentro de grupos de WhatsApp são bizarras, sabe? E aqui em Belém, por exemplo, eu lembro de uma época, eu acho que era Edmilson e Dulciomar, né, candidatos a prefeito. E era uma loucura, porque eram os papeizinhos que chegavam em casa, né? Jogavam na garagem de casa. Ah, o Dulciomar, não sei o quê. Ah, porque o Edmilson, não sei o quê. E daí que vem essa questão. As notícias falsas, elas sempre existiram. Sempre. Né? A internet, ela só potencializou, né? Ela acabou com aquela cartinha impressa e o PDF. Tanto que eu até recebi uma vez o PDF da cartinha lá da Santa. E olha só, gente, a gente está acabando, vamos já abrir para as perguntas, tá? Você pode passar, professora? Nessa penúltima tela, eu selecionei alguns serviços que podem ajudar a gente, como eleitores, como profissionais de comunicação, e até mesmo como candidato. Não sei se tem algum candidato assistindo a gente aqui. Tem o site do DivulgaCand, que já é a minha página inicial oficial,
No DivulgaCand, a gente tem acesso aos planos de governo de cada candidato e a gente também tem acesso à situação eleitoral de cada um deles. Se está impugnado, se está decidido, etc. Mas o que eu acho mais legal é ter acesso ao plano de governo completo, né? É uma ferramenta digital, pode acessar pelo celular, pelo tablet, pelo computador. E tendo acesso ao plano de governo, tu vai poder entender direito quem é esse candidato que está prometendo tanto na TV e o que ele está dizendo no plano de governo dele. Sabe? Eu acho isso fundamental, porque se o cara foi eleito, tu tens o plano de governo como prova para poder cobrar. Sabe? Isso é muito bacana. Tem alguns serviços que eu separei aqui. Eu esqueci de colocar o Pardal, que é para verificar notícias falsas, etc. Mas a gente tem aqui a navegação gratuita no site da Justiça Eleitoral para verificar a situação do teu título, para verificar a tua zona teu local, né, de votação. Tem um assistente da Justiça Eleitoral também via WhatsApp. Tem o sistema de justificar a falta, né, no dia da eleição pelo celular também. E também tem a ferramenta do título de eleitor digital. Ou seja, não é só a campanha que está cada vez mais digital, né? Todas as outras ferramentas estão vindo para a palma da mão, né? Para dentro do celular. E essa coisa da digitalização da campanha foi uma coisa que a gente conversou muito em agosto. Em fevereiro desse ano eu troquei de emprego, comecei a trabalhar na agência que eu estou hoje. Uma semana depois, a pandemia foi decretada, né? Oficialmente no Pará e tal. E a gente começou a trabalhar em modo home office. E a gente pensou, caramba, como que vai ser essa campanha, sabe? Vai ter panfleto, vai ter cartaz, não vai ter? Meu Deus, menos trabalho pra gente, vai ser tudo digital. Ai, não, mais trabalho. E acabou sendo uma surpresa. A gente não estava nem preocupado com a questão da data da eleição, se ia ser em novembro, ou se ia ser em outro mês e tal. A gente estava mais preocupado nesse modus operandi, dessa logística de trabalho, de todas as agências, de todas as gráficas, fotógrafos, estúdios, empresas de som e imagem, como é que a gente ia se adequar, né? E acabou que a gente foi surpreendido. De repente, tudo normal, né? E a campanha tomou forma de ir para a rua e acabou continuando da mesma forma nas redes sociais. A diferença, é até uma curiosidade isso, a diferença que eu tenho percebido nessa campanha é a inserção, sabe? A gente está percebendo muito mais investimento em links patrocinados no Facebook, no LinkedIn, lá no LinkedIn, no TikTok, né, no Reels, e é muito louco, né? Porque a gente está vendo o que é mais engraçado também nesse processo digital é que os candidatos eles estão cada vez mais à vontade. Pelo menos a maioria dos candidatos que eu sigo e que são clientes também da agência, eles estão muito mais à vontade, porque na vida real eles gostam de palhaçada, eles são mais soltos e tal. Então eles estão adorando essa coisa do Reels, essa coisa do TikTok, essa coisa de fazer dancinha e tal. E está sendo maravilhoso. E eu acho que é uma coisa que não tem mais volta. E é por isso que o nosso papel, enquanto comunicador, é trabalhar, é criar estratégias para inserir as pessoas que não têm nenhum tipo de acesso no mundo digital. É um desafio bizarro, é um desafio gigante, mas que a gente tem que pegar para a gente. Porque quanto mais tempo passa, mais essas pessoas ficam afastadas da realidade, sabe? E se perguntar para mim, Marcos, tu achas que uma rede digital pode eleger uma pessoa? Pode. Ela pode eleger uma pessoa. A gente consegue, através de estratégias políticas, estratégias de comunicação, estratégias de abordagem, fazer as pessoas votarem no candidato que é nosso cliente. Sabe? A gente conseguiu eleger um candidato onde a maioria dos votos veio do Facebook, por exemplo.
sabe? E isso é maravilhoso. Ele continuava fazendo campanha boca a boca, tete a tete, cara a cara, mas a gente fez uma pesquisa depois da eleição, depois dele eleito, e entendeu. Era mais ou menos de cada 10 pessoas, 3 votaram nele por causa do Facebook. E a maioria eram pessoas jovens, sabe? Isso é muito legal. Olha, eu acabei aqui. Eu espero que tenha ajudado, compartilhado com vocês essas experiências, esses pontos que são os pontos bases para trabalhar com a comunicação digital. É um mundo maravilhoso, apesar de ser cansativo, apesar de ser estressante, eu não nego, sabe? Não é algo fácil de lidar, mas para quem gosta de desafio, é um prato cheio. Eu amo desafio, eu estou satisfeito. Estou cansado pra caramba, mas eu estou feliz com os resultados que a gente tem conseguido até agora, principalmente por esse ano tão complicado que a gente está vivendo, por causa do coronavírus, por causa do distanciamento. Pra vocês terem uma ideia, a agência virou totalmente home office. A gente não tem mais uma agência física. Cada um trabalha na sua casa. Eu montei o meu setup na minha sala, sabe? E daqui a gente comanda o mundo. Vocês não fazem ideia. Eu vejo algum material impresso na rua, algum adesivo, eu me emociono. Sério, isso saiu da sala de casa, sabe? E é isso. Quero perguntas, bora lá. Legal, Marcos. Obrigada pela tua explicação. A gente vai ter 15 minutinhos agora para algumas perguntas. Eu já vou começar, acho que os meninos fizeram pelo grupo de WhatsApp, tá? Quero te dizer que a gente está com 124 pessoas aqui te assistindo. Estamos com um público excelente. E obrigada, viu, gente, que está aqui participando. Muito importante. A gente está aqui prestigiando o nosso convidado e o que ele tem para nos contar sobre política, né? E, Marcos, a Tanusa, ela pergunta, que eu acho que tu falaste um pouquinho, mas podes complementar, como lidar com os haters de um candidato? Danusa é o nome dela, né? Tanusa. Oi, Marcos. Só para complementar a minha pergunta, você já respondeu rapidinho, tá, Tanusa? Mas, assim, tá bom, professora. Tem alguns candidatos que eles simplesmente apagam, né? Os haters, outros respondem, outros ignoram. O que tu acha que é o melhor a se fazer nesse sentido? Assim, até porque tem situações em que o candidato, ele posta uma foto de família ou alguma coisa, e aí o pessoal vai lá e começa a falar mal da família, começa a falar coisas que não tem absolutamente nada a ver. Qual é o melhor posicionamento? Olha, tem uma coisa que tem um candidato aqui em Belém fazendo, eu esqueci o nome da editoria que ele criou, mas que ele lê os comentários, né, dos haters nas redes dele e responde de verdade. Eu acho que esse é o caminho, sabe? Eu acho que é uma forma de comunicação muito boa fazer essa seleção de comentários negativos e responder em forma de vídeo, sabe? Porque quem comentou vai se sentir meio mal, né? Vamos colocar assim, caramba, falei isso do cara, não é tudo isso. Agora, sim, de uma forma geral, apagar comentário não é legal, sabe? Por mais duro, por mais horrível que seja, não é legal apagar comentário. É sempre legal procurar uma forma de abordar aquela pessoa para que ela não se sinta com mais vontade de atacar o cliente, de atacar o candidato, e consiga meio que apaziguar, sabe? Porque geralmente uma pessoa fala mal do candidato, aí vem uma outra pessoa, aí rebate aquele comentário falando bem e tal. Então, é uma forma meio neutra, né, de conversar com todo mundo, conversar com quem está atacando, conversar com quem está defendendo, e assim chegar numa solução que seja bacana para todos, sabe? Mas apagar comentário não é legal, não, sabe? É uma coisa que a gente não apaga, a gente também não oculta, a gente procura conversar e entender, sabe? Por que, putz, eu sou candidato a vereador, por que o cara ofendeu minha mãe? Que não tem nada a ver com isso, né? É chato, nossa, pra caramba.
Falar um ai da minha mãe, eu fico louco. Mas a gente tem que conversar, sabe? A gente tem que entender que a rede é digital, mas é feita por pessoas. Então, as pessoas precisam também entender que a internet não é um lugar sem lei. Então, toda ação tem uma reação. No caso da política, especificamente, é preciso cuidado, muita cautela para não aumentar, né, a crise. E fazendo um bom gerenciamento, sendo bem sincero, sendo transparente, a gente consegue resolver esse problema. Tá bom? Obrigado pela pergunta. Perfeito. Obrigada, Tanusa. Obrigada, Marcos. Marcos, aí a gente tem uma perguntinha da Isolda que é interessante, não exatamente sobre a política, mas sobre o que, já que a agência trabalha especificamente com campanha política, com marketing político, nos anos em que não há eleição ou nos períodos em que não há eleição, como é que vocês fazem? Como é que vocês... assim, que tipo de trabalho vocês fazem, né? Nos períodos de entre-safra, né? Sim. É assim, gente. No período de campanha política, a gente trabalha, eu acho que é levado à nona potência, né? Tudo fica muito mais punk. Mas fora de campanha, a gente continua atendendo candidatos que foram eleitos. Então a gente tem na nossa carta deputados federais, deputados estaduais, tem vereadores, né? E a gente presta esse serviço de comunicação política que não é só para o digital, né? A gente faz assessoria de imprensa, a gente faz assessoria de crise, produção de conteúdo para as redes, aí inclui para site, blogs, redes sociais, enfim. O nosso trabalho ele continua como qualquer outra agência de comunicação. Tá? No período eleitoral, que o negócio pega fogo mesmo, mas fora do período eleitoral, as coisas ficam mais amenas. Legal. Obrigada. O Bruno Torres fez uma pergunta que depois ele disse que acha que tu já tinhas respondido, mas se tu quiseres comentar algo a mais, ele diz o seguinte: no rádio e na TV, se o candidato se sentir ofendido, ele pode pedir direito de resposta, fazendo até que o candidato que o ofendeu tenha suas inserções retiradas. Como acontece isso nas redes? Ou os candidatos não se ofendem, só colocam realmente propostas? Ai, quem dera. Olha, nas redes sociais funciona basicamente do mesmo jeito. A diferença é que a gente tem duas opções. Ou a gente parte para cima para jogar álcool na fogueira, ou a gente recua mostrando a nossa verdade, o nosso lado. Geralmente, o que a gente tem feito? Como, principalmente no interior do estado, as notícias falsas são mais comuns, a gente pega esse material, publica nas nossas redes e através de vídeo a gente desmente, sabe? A gente ataca sem atacar quem está atacando a gente. É meio confuso, mas todos os candidatos que a gente está atendendo agora preferem seguir uma linha mais pacífica do que partir para cima, sabe? Ou seja, a gente está mais focado em mostrar a proposta, responder um ataque ali, responder um ataque aqui, mas seguir uma campanha mais boa, uma campanha mais limpa, sabe? Está sendo muito bacana também. Agora, os ataques, eles são demais, são muitos. Imagina. Marcos, aí uma pergunta minha, que eu também me inscrevi e fiquei em terceiro. Você estava falando sobre os impulsionamentos, né? A mídia paga dentro das redes sociais, que aí é só, na verdade, os links são patrocinados, enfim. A gente que trabalha com marketing digital, estuda isso, a gente vê que o importante agora é a gente produzir conteúdo, e quanto mais conteúdo orgânico, melhor, para que a gente consiga criar uma persona, estabelecer com que essa persona se insira na vida do seu eleitor, né? Ou seja, produzir conteúdo. Então, tu acreditas em impulsionamento orgânico para a política? Tu achas que funciona ou é tipo muito complicado e muito difícil? Não, funciona. O que a gente faz, o impulsionamento pago,
dentro da política, ele acaba funcionando para a gente atrair novos eleitores. A maioria dos clientes que a gente está atendendo agora, por exemplo, são reeleição. Ou seja, a gente já tem uma rede formada. São 10, 15, 20 mil pessoas seguindo, curtindo a página, sabe? E essas pessoas, elas trabalham como militantes virtuais e a cada postagem, elas compartilham imediatamente. É incrível. Uma postagem sai em 5 minutos, a gente tem 1000 compartilhamentos, tem tantas curtidas e tal. Mas o impulsionamento, ele vai levar esse material para quem ainda não conhece o candidato, ou conhece, não sabe como é exatamente o trabalho dele, ou precisa conhecer novas propostas, sabe? Aí, a partir daí, a gente faz um mapeamento, é tudo muito estrategicamente pensado, os valores investidos são muito mais altos do que é feito numa rede comercial, por exemplo, comum, né, de uma loja, de algum comércio. E a partir desse impulsionamento a gente vai conseguir trazer novos eleitores. Aí é que funciona. O alcance orgânico é meu favorito, acho que é o favorito de todo mundo que trabalha com comunicação, né? Porque é o alcance verdadeiro. E ele tem funcionado bastante porque as pessoas militam de verdade, elas estão lá valendo, o material é postado e imediatamente já tem tantas outras pessoas compartilhando e através desse material orgânico acaba chegando mais gente nova, sabe? Aí um completa o outro. Perfeito. Legal. E olha, Marcos, uma pergunta que eu acredito que vai ser a última para que tu possas ter um tempinho para responder. A Thalita Santos perguntou assim o seguinte: como que você consegue convencer um candidato que ele está fazendo algo errado? Eu ainda estou no 4º semestre, estou fazendo o marketing de alguns candidatos, mas eu não sabia onde eu estava me enfiando. Faço de tudo, desde artes até o texto que vai ser colocado abaixo das artes. Só que eu percebo que principalmente os candidatos do interior estão muito focados no digital. Eu falo, gente, o pessoal do interior, principalmente os mais velhos, é boca a boca, mas está difícil de entenderem. No rádio e TV, se o candidato se sentir ofendido, ele pode pedir direito de... Perdão, já estou repetindo aqui. E aí ela termina dizendo assim: fora isso, uns posts que às vezes não tem nada a ver, fotos inadequadas, às vezes fico muito sem jeito de falar que tá feio, que não é de bom tom. Achei muito legal essa pergunta da Thalita, um desabafo. Adorei, coitada. Né? Olha, eu acho que a Thalita precisa jogar muito limpo com o cliente dela, sabe? É uma coisa que a gente começa a fazer desde o planejamento do conteúdo. O cliente da Thalita precisa entender que a rede digital é fundamental para a campanha dele, sabe? E que a campanha digital e analógica, elas podem e devem andar de mãos dadas, sabe? Lembra que eu falei no começo que a pessoa que é exposta na internet tem que ser a mesma pessoa que é exposta na vida real, na vida analógica? Então, o candidato, o cliente dela, precisa entender de uma vez por todas que qualquer coisa que ele faça na rede digital vai prejudicar ele, se não for algo pensado com calma, com carinho. E assim, Thalita, a questão do multimídia, né, infelizmente, a gente tem essa romantização. Não, o cara que faz jornalismo, o cara que faz publicidade, ele tem que fazer tudo, tem que filmar, edita, faz a arte, escreve o texto, posta, faz a mensuração, impulsiona, é de enlouquecer, sabe? Infelizmente, esse é o lado meio que chato da nossa profissão. A gente acaba sendo obrigado a trabalhar em várias frentes, dar conta de muita coisa ao mesmo tempo, e se cometer um erro, já era, né? Então, eu te aconselho, tenta fazer um planejamento diário, sabe? Elenca quais são as tuas principais demandas no começo da manhã, organiza as coisas no teu celular, no teu bloco de notas, no aplicativo que tu consiga visualizar ao mesmo tempo no computador, no celular, põe para o teu cliente, mostra para ele o que tu achas que é o caminho certo para ele seguir, sabe? Mostra mesmo, a concorrência está fazendo assim, olha, o seu concorrente postou foto desse jeito, olha, em tal lugar está funcionando desse jeito, para ele poder entender, sabe? Porque, infelizmente, quem acaba trabalhando de mente fechada dessa forma
só vai querer mudar quando algo muito sério acontecer, né? E isso basicamente vai ser uma multa, né, por uma campanha errada, algum atropelo, porque a gente tem que seguir várias regras jurídicas nessa campanha, ou acabar tendo a campanha cancelada. Aí ele vai entender que era preciso seguir o que você estava dizendo. Mas eu te desejo muita sorte e que você pesquise, sabe, o que está acontecendo nas outras redes e mostre e converse de boa com o teu cliente para que ele entenda de fato o que é necessário fazer e o que ele não pode fazer de jeito nenhum, tá bom? Um abraço. Marcos, eu vou abrir para o Márcio Roberto fazer uma pergunta, mas antes dele falar, Márcio, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não tem nenhuma mãozinha levantada aqui para mim, então se eu não chamei alguém, é porque simplesmente eu não vi, eu estou fazendo todas as perguntas que me fizeram, mas mãozinha levantada aqui não tem nenhuma para mim. Então, não sei se é o meu programa que não está, ou se vocês baixaram depois. Eu só soube que o Márcio queria perguntar, porque ele falou aqui no WhatsApp, eu não vi a mãozinha dele levantada. Márcio, diga lá. Boa noite, professora. Boa noite, Marcos. Obrigado por repassar o conhecimento. E o que eu queria a pergunta em si, ela é um complemento sobre o que você falou agora. Mais cedo, eu me senti muito triste, porque eu tenho um amigo que é vereador em Belém, e eu vi algumas postagens da campanha dele, baseado no que eu converso muito com a Ana Paula na nossa disciplina, sobre a questão de imagem, de preservar a sua imagem, entendeu? Não é somente em tempos de campanha, mas é durante toda a vida dele como figura pública. E eu comentei com ele, falei, amigo, nós estamos vivendo uma campanha diferente dessa vez, uma campanha em meio a uma pandemia. A doença não tem cura, a doença não tem vacina eficaz, e as pessoas simplesmente resolveram ignorar a doença nessa campanha. Essa é a percepção que eu tenho. Mas, em meio a isso, eu enviei para ele, reenviei a foto que ele postou. Na foto ele está sem máscara, em uma sala com diversos idosos e crianças sentados nas cadeiras, né? E não somente com ele, que é vereador, mas comentei isso também com outro amigo meu que vem a candidato agora, que é músico, muito conhecido na cidade, que postou foto numa bola com jornalistas e todo mundo jogando bola abraçado, sem máscara, sem nada. Eu falei, amigo, isso não fica de mau tom para a tua campanha, o teu descaso com a doença, entendeu? Mas falei com eles no privado, de forma respeitosa, né? E perguntando se não tinham uma assessoria de comunicação que tivesse essa visão. Poxa, olha, a gente tem meio uma pandemia, gente. Bora mostrar uma imagem de preocupação para com as pessoas, entendeu? E ambos falaram para mim, meu amigo, estamos em campanha, quanto mais pessoas, melhor. Vale tudo. E eu fiquei muito entristecido. Conversei com a minha esposa, ela falou, amor, não te mete nisso. Então, por isso, Marcos, eu respeito muito a tua profissão, respeito muito o que você faz, porque por um dia hoje eu perdi completamente a vontade de trabalhar com campanha política. Era isso, meu amigo. Parabéns e obrigado. Obrigado, amigo. Olha, dando uma opinião muito pessoal, eu fico desesperado quando eu vejo essa quantidade de aglomeração, né? Que a gente não está vivendo um ano comum, isso é um fato para todo mundo. Eu peguei Covid, eu sei como é cruel a doença, sabe? Eu demorei 2 meses para me recuperar. Eu raramente saio de casa, é muito, muito difícil. E, infelizmente, cada é o seu guia, né? Os nossos clientes, a gente orienta a ter esse cuidado, é a máscara, é álcool, enfim. Mas eu fico desesperado quando vejo aperto de mão, abraço, beijo, etc., porque é muito complicado e, assim, infelizmente, a campanha eleitoral tem esse lado, né? Que é preciso fazer muita coisa para conseguir voto e que vai muito além de campanha digital e do que a gente repassa como sendo certo, né? E realmente é muito preocupante, né? E obrigado pela tua pergunta e, caramba, eu sinto muito, né? Porque é difícil, né? A gente precisa ter realmente essa consciência
o bom senso comunitário, né, do que está acontecendo, que enfim. É verdade. Toda a razão. É um ano atípico em todos os sentidos, na política não poderia ser diferente, né? Uhum. Gente, mais alguém gostaria de fazer perguntas? Alguém levantou a mão, que eu vi. Professora Ana, na verdade, eu levantei a mão para fazer uma colocação aqui. Eu estava ouvindo o Márcio falar, e aí o comentário do Marcos também. É muito engraçado que, assim, a gente sabe que existe toda uma... Eu costumo dizer que é uma má vontade, né? É uma má vontade cidadã, porque erra o político que sai às ruas sem máscara e vai abraçar o seu provável eleitor, mas erra também a própria população que não admite que existe ali todo um problema social, que existe todo um problema de saúde que é coletivo, ela não é individual. E aí eu vou colocar muito o meu caso, né? Sou uma pessoa que estou vivendo extremamente isolada, não saio para canto nenhum e estou com suspeita de Covid, né? Estou no 10º dia de isolamento. E assim, eu sei que provavelmente foi de alguma pessoa que ou passou por mim, ou então, sei lá, em uma dessas... A gente lida com o público, né? Então... Isso é muito complicado quando você lida com o público. E eu estava lidando diretamente, mesmo em isolamento. Eu tinha 2 dias que eu ia para a faculdade, fazia a parte de atendimento presencial pela manhã. Então, você lida com várias pessoas, você está trafegando com várias pessoas. Mas o que mais dói, na verdade, é a falta de consciência do próprio povo, né? Que se tivesse uma consciência cidadã, a resposta a esse candidato que não utiliza, né, do respeito ao outro, porque isso é o respeito que você tem que ter com o outro, né? A resposta seria nas urnas, né? Esse candidato Exato. Não iria, com certeza, conseguir votos. Mas a gente sabe que, infelizmente, não é isso que vai acontecer. Esse mesmo candidato que está desrespeitando um alerta de saúde pública, este mesmo candidato que está apertando a mão da dona Maria, do seu José, do seu Raimundo, da dona Nazaré, né, que também estão sem máscara, e eles não moram só na periferia, viu, gente? Isso é uma coisa que a gente tem uma visão muito errada, inclusive, de achar que é só o pessoal que está na periferia que está desrespeitando. Não! Toda a sociedade, em todos os lugares, estão desrespeitando, e isso é muito sério. E aí o trabalho de nós, comunicólogos, né, quando a gente vai a campo, como é o que o Marcos está fazendo, é justamente argumentar com esse político, né? E tem que argumentar, sabe? Tem que colocar, assim, um posicionamento, mandar ele acordar para Jesus e dizer assim, olha, cara, tu queres comandar um estado, tu queres comandar uma cidade. Como é que tu quer comandar alguma coisa se você não dá exemplo, né? Se você não parte de algum lugar para que as pessoas comecem a mudar? Porque não adianta, a construção e a educação de um povo é uma construção cultural, ela é contínua. Então, Marcos, assim, é muito bacana você ter essa consciência de trabalho, e mais bacana ainda é você colocar numa palestra como essa, ela está encerrando o nosso ciclo de palestras da Semana da Comunicação, com chave de ouro, né? Você falar exatamente dessa nossa função social. Eu acho que a comunicação, professora Ana, quando a gente comenta isso em sala, a gente, muito mais do que fazer campanhas criativas na publicidade, do que levar a informação com credibilidade, com apuração e com pesquisa, mas é também saber que nós somos instrumento, tá? Instrumento, essa é a palavra. A nossa função é um instrumento social. Então, a gente consegue modificar, a gente consegue ajudar a desenvolver, a gente consegue trazer soluções construindo junto com outros campos da sociedade. Então, nosso campo da comunicação é o amparo do campo da saúde, é o amparo do campo da política, é o amparo do campo da economia, mas para isso tem que partir da gente, né? E como é que eu, enquanto estudante de comunicação, tenho que saber lidar com isso?
A partir do momento que eu sei, que eu tenho consciência de que as minhas atitudes vão se refletir nas atitudes do outro também e vão impactar diretamente na responsabilidade social de todo lugar onde eu estou vivendo. Então, muito obrigada, Marcos, obrigada mesmo pela sua fala, né, professora Ana, porque uma fala necessária, né? Sem dúvida. E olha, 124 pessoas, estamos encerrando com chave de ouro, né, professora? Postagens no Instagram, citando a palestra, enfim, que legal. Muito bacana. Obrigada. Olha, gente, não sei se alguém mais tem, né? Eu quero agradecer muito pelo convite, né? Eu acho que, eu falei mais cedo, acho que essa é a minha 4ª palestra em Semana da Comunicação, da Estácio. Eu tenho esse privilégio, todos os professores viraram meus amigos depois do curso, alguns já eram amigos antes do curso também, então a relação só se fortaleceu. Estou muito feliz de poder estar compartilhando algo tão importante num momento tão crucial como a gente está vivendo, né? E reafirmar o que eu falei para vocês no começo: quem está na academia tem uma oportunidade incrível de construir uma cidade melhor, de construir um mundo melhor, sem ser clichê, sabe? É o nosso papel enquanto comunicador ajudar quem não tem acesso à informação, incentivar quem tem projetos bacanas para ajudar essa galera, sabe? E é um pessoal que não está doente, sabe? Gente que mora aqui no Marajó, gente que mora atravessando ali no Combu, sabe? Que não tem um acesso à informação como a gente tem e precisa ter esse acesso, sabe? E a gente precisa exercer o nosso papel enquanto cidadão jornalista, enquanto cidadão publicitário, que é dividir o joio do trigo e mostrar para todo mundo o que é verdade, o que é mentira, para poder ajudar também, dentro de casa, no trabalho, em qualquer lugar. Eu acho que essa é a nossa função. Como no meu caso, que está na linha de frente da comunicação, lidando com questões tão importantes como questões políticas, sabe? É muito importante a gente ter voz ativa para poder ajudar, sabe? Para poder deixar as coisas menos tensas, deixar as coisas melhores do que estão hoje, porque além de todo o cenário político confuso que a gente vive, ainda tem um cenário de pandemia, a gente tem essa desigualdade louca do país, então esse é o nosso papel. Não só quem está no mercado de trabalho, mas quem já está na faculdade, sabe? Para poder pensar em alguma coisa e potencializar isso ainda na faculdade, para sair já da faculdade, né, topzera. É isso. Professora Ana, a professora Érica levantou a mão agora. Professora Érica. Professora, então, olha, deixa eu te dizer, eu quero até pedir desculpa, gente, porque no meu painel não aparece mãozinha levantada, ó. Ontem também não Professora aparecia Érica. Quando eu estava com a professora Maria Alice. Eu queria dar boa noite a todos, agradecer também a presença do Marcos. O Marcos é um aluno muito querido para mim, assim como muitos outros, mas ele foi muito significativo. Eu coloquei o Marcos para dar uma aula uma vez dentro de sala de aula e ele se saiu, como sempre, muito bem. E eu sempre sei que ele tem muito conteúdo para compartilhar, né? E isso é muito legal ver um aluno egresso, hoje um grande profissional da área de comunicação, e hoje estar aqui para compartilhar o conhecimento dele com os alunos da faculdade, que ainda estão na faculdade, conosco também, professores, que a gente também sempre aprende muito com você, Marcos. Muito obrigada, viu? Um prazer imenso tê-lo aqui na Semana da Comunicação. Fiquei completamente errado aqui, estou completamente emocionado. Muito obrigado, gente. Obrigado, professora. Meu Deus, o Dixon, quanto tempo. Olha o Dixon, abriu aqui a mãozinha. Vai lá, prof. Eu queria aproveitar uma fala do Marcos, que Marcos, sabe que eu te amo, a gente respeita demais. Gente, como foi incrível a tua participação pela Estácio. E uma coisa que tu falou aí que eu acho fundamental, que é uma fala que serve para todos nós aqui. Hoje, vocês que estão aqui são alunos.
Mas amanhã vocês estarão que nem o Marcos, chamando para todos nós de colegas, que é o que nós seremos quando vocês se formarem, e inclusive não daqui a muito tempo. Colegas de trabalho, amigos. Isso que o Marco falou é uma realidade. Ele saiu da Estácio e todos os professores são amigos dele. Amigos de trabalho, né? Amigos que chegam com um conceito de respeito. O Marcos está aqui, que é um cara que a gente ama mesmo, adora o trabalho dele. Olha aí, toda vez que a gente chama, às vezes a gente nem chama ele, só diz: Marcos, olha, é assim, tal dia, tal hora. A gente nem pergunta para ele se ele pode, se ele... A gente só diz: olha, é tal dia, tal hora. Então, é sempre muito salutar. Ainda há pouco o Márcio fez um comentário muito bacana sobre o quanto que é difícil esse cenário que tu escolheu, né? Essa luta. E já quando tu era... quando estavas enquanto discente, a gente já percebia essa tua busca, né, legal por um trabalho decente, correto, adequado. Então, nada melhor do que o Marcos Aires para fechar a nossa Semana da Comunicação, gente, com esse painel incrível. Batemos ali, teve uma hora que eu olhei, estava 127, batemos então quase 130 pessoas. Então, amigo, um grande abraço, aquele abraço virtual que tu sabe, né? Abraço de urso. E olha, toca o barco, amigo, só orgulho, só orgulho. Obrigado, gente, obrigado. É uma coisa que eu sempre falo. Semana passada eu lembrei das aulas da Ivana de produção de Office para TV, que eu estava escrevendo muita coisa para o interior para eles gravarem. Aí eu estava escrevendo, ops, Ivana falou que isso é errado. Aí corrigi e tal. E tem um cara que eu lembro todo dia, que é do Amado, que me ensinou a mexer no Photoshop, me ensinou a mexer no Illustrator, e que foi no começo do curso um dos professores fundamentais para eu dar um passo à frente. Graças ao Amado, eu virei sócio na agência, consegui clientes novos, consegui fazer uma porrada de coisas novas, porque eu consegui trabalhar sozinho também. Não precisei esperar por alguém, esperar pela expertise de alguém, eu consegui meter a mão na massa, porque ele me ensinou a mexer na ferramenta. E é uma coisa que eu falo para vocês, alunos, aproveitarem essas pequenas coisas que ficam desse tamanho, sabe? E aqui no mercado, valendo, fazem toda a diferença. Eu estou muito feliz, eu estou muito emocionado. Eu tenho um plano de voltar, que eu quero cursar coisa ainda com vocês, mas quando tudo isso passar, eu quero tudo pessoalmente. Quero abraçar, quero beijar todo mundo, né? E é isso, eu sou muito grato. A Estácio, ela tem um papel antes e depois na minha vida. Eu entrei na Estácio num momento muito complicado. Quando eu me formei, eu lembro da minha mãe me abraçando e ela me olhou, ela falou: a gente conseguiu, né? A gente conseguiu. E eu tenho um diploma aqui no meu quarto até hoje. E assim, é uma coisa que ninguém tira da gente, sabe? É a educação para a vida toda, e é por isso que eu falo para vocês aproveitarem, para vocês sugarem os professores, para vocês serem proativos, sabe? Mostrarem o que vocês querem fazer, sempre fazerem a mais, que é uma coisa que eu sempre fiz. O professor pedia alguma coisa, eu fazia duas, porque eu não queria ser o CDF da turma, mas eu queria mostrar o trabalho, eu queria aproveitar. E é isso, pessoal. Aproveitem, porque é um privilégio estar numa faculdade hoje em dia. Mais privilégio ainda estar numa faculdade privada, tá? E é isso. Muito sucesso para todo mundo. Não sei, em algum lugar do mundo deve ter meu Instagram. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, pode me chamar. Não tem nenhum problema. Eu acredito que quanto mais a gente compartilha informação, quanto mais a gente compartilha conhecimento, mais forte a gente fica. Então, podem contar o que eu puder fazer nessa maratona louca que tem sido a minha vida nesses últimos meses.
Mas uma coisa que eu escolhi é uma coisa que estou aqui sempre também para Estácio, professora Ana, professora Érica, todo mundo, professora Arcângela, Dixon, sempre que precisarem, contem comigo, porque vocês sabem que eu amo compartilhar as coisas com as pessoas. E muito, muito obrigado, muito grato por ter participado de mais uma semana. É isso. Que bom. Parabéns, linda essa tua emoção, Marcos. A gente fica super feliz, viu? Você vira por atenção todos os professores, mano. Incrível a tua história, incrível, eu amei. A Jaqueline falando. Pode deixar, Marcos, olha, que a gente Marcos, vai sugar o máximo que a gente pode. E olha, Marcos, eu quero te dizer uma coisa que eu até me assustei quando tu começaste a falar na palestra, que tu disseste assim, a gente trabalha com muita... Não falaste a palavra antecedência, mas tu disseste o tempo que vocês estão trabalhando com a campanha de um candidato. E quando tu disseste agosto, eu levei, me deu um susto, porque pensei que ele ia falar janeiro, que ele estava trabalhando com calma. Que nada. Quer dizer, o tempo de planejamento para vocês é tão bom, porque vocês estão acostumados a trabalhar com coisa mais pressão, né? Mas agosto, se a gente for ver, nossa, vocês estão fazendo milagres de conseguir fazer um planejamento tão grande, político, em 3 meses, né? Ou seja, vocês estão construindo uma imagem de um candidato novo ou consolidando uma já existente. A maioria dos clientes já são de reeleição, né? Então a gente já estava aqui meio preparado para esse cenário. Mas a gente teve uma surpresa, que teve um cliente que simplesmente ligou e falou, gente, eu vou me candidatar. E a gente tinha 10 dias para trabalhar tudo. Fazer identidade visual, criar marca, e assim... criar marca de pré-campanha, criar marca de campanha, valendo, criar identidade pré-campanha, identidade pré-campanha, tudo em dobro, para cada candidato. Aí imagina ser pego de surpresa, sabe? A parte boa disso, a gente conseguiu gerar renda, porque a gente teve que contratar muita gente, né? A gente, hoje, meu chefe vai me matar se eu falar, mas hoje nós temos 8 candidatos. Trabalhamos com 8 candidatos. Para cada candidato, a gente tem uma equipe, sabe? Contratamos uma equipe, designer e redator. E a gente consegue, de uma forma sobre-humana, coordenar toda essa galera para o trabalho fluir. Porque, além do material para as redes sociais, a gente tem que alimentar as militâncias, sabe? E além das militâncias, tem as coisinhas. Eu quero figurinha para o WhatsApp. Eu quero filtro para o Instagram. Eu quero um GIF. Faz, sabe? E a demanda fica desse tamanho e assim, a parte legal é essa, a gente está conseguindo dar trabalho por pelo menos 4 meses para muita gente muito boa que estava parada há muito tempo e que está conseguindo trabalhar de casa também e atendendo a gente de boa, sabe? Eu acho que é a parte gratificante também. A gente divide esse estresse. Que legal. Bom, professores... Professora Érica, professor Dixon, ainda querem falar alguma coisinha? Professora Arque? Não, na verdade, só agradecer ao Márcio, né? Agradecer pela participação mais uma vez, viu, Márcio? Agradecer aos nossos ninjas, né? Agradecer muito a todos vocês pela semana incrível que a gente teve, a Semana da Comunicação. Foi mais um evento que a gente fez, totalmente remoto, né? Mantendo a segurança de vocês participarem, os palestrantes, né, de quem participou das instruções nas oficinas que aconteceram desde de manhã até o período da tarde. Agradecer imensamente ao pessoal da Agência de Criação, da Carbono, que fez toda a parte de identidade visual, da Semana da Comunicação. Agradecer ao grupo de marketing digital, né, que está sendo coordenado pelo professor Marcos Dixon, que fez assim um trabalho incrível de montar as equipes de WhatsApp, de fazer a comunicação das salas, né, que eu abria a sala e mandava para o Dixon, e elas faziam toda a comunicação com vocês. Isso foi muito bacana, né? O pessoal do audiovisual com a professora Ivana na coordenação. Então, assim, também arrasaram. Então, estão desde de muito tempo fazendo a comunicação com os palestrantes, para que eles mandem os vídeos, né?
chamando o evento. O pessoal do professor Rafael, como eu falei, que fez a identidade visual, e eu não posso, gente, jamais esquecer os professores, né, os Jedis da comunicação, da Liga da Comunicação, porque sem os nossos Jedis, a gente não consegue também fazer absolutamente nada. Então, a professora Érica, a professora Ana, professor Anderson, professora Shirley, professora Nélia, professor Marcos Dixon, gente, são tantos professores, são 15 professores que vocês têm na Liga da Comunicação, e todos trabalharam. O único professor que a gente dispensou, porque também ele não está com suspeita como eu, ele já está com Covid confirmado, é o professor Luiz. Então, assim, muito obrigada, viu, professores, ainda mais nessa semana que eu descobri essa possibilidade da doença, eu realmente estava um pouco fragilizada no corpo. Então, vocês foram o meu amparo, assim, sobremaneira demais, de tudo, né? Mesmo quando eu não estava podendo falar direito, vocês iam e agilizavam para mim. E, meus amores, vocês ninjas, né? A gente faz tudo por vocês. A gente sabe que a gente erra, a gente sabe que mas a gente é ser humano, né? A gente costuma dizer que nem aquele que é o maior de todos consegue agradar todo mundo. Mas a gente tenta, na medida do possível, quando a gente traz um tema como esse que o Marcos falou agora, que é um tema tão importante, é uma vivência que a gente está tendo cada vez mais no mercado, a gente faz pensando muito em vocês, tá? Então,